Olá, pessoal, e bem-vindos de volta ao nosso canal, onde exploramos as histórias e os personagens fascinantes da Bíblia. Hoje, mergulharemos na narrativa do anjo mais poderoso que já apareceu nas Escrituras Sagradas. Este ser celestial desempenhou um papel crucial em muitos eventos significativos, e sua presença e poder são verdadeiramente impressionantes. Então, sem mais delongas, vamos descobrir quem é esse anjo e o que o torna tão extraordinário. A narrativa bíblica sobre Ezequias exemplifica a intervenção divina nos desafios enfrentados por seu povo. Ezequias, diferentemente de seu pai, Acais, foi um líder justo e virtuoso, seguindo os passos de Davi, seu antecessor, e buscando sempre agir de acordo com a vontade de Deus. O reinado de Ezequias teve início no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Ele assumiu o trono com 25 anos de idade e governou por 29 anos em Jerusalém. Sua mãe, Abi, era filha de Zacarias. Desde o início de seu governo, Ezequias demonstrou um compromisso excepcional com a fé, seguindo os ensinamentos de seu antecessor, Davi. Um dos aspectos mais marcantes do reinado de Ezequias foi sua determinação em abolir a idolatria que havia se disseminado em Judá. Ele removeu os altos lugares de adoração e derrubou os postes ídolos dedicados a Azerá. Além disso, Ezequias destruiu a serpente de bronze feita por Moisés, conhecida como Neustã, que havia se tornado objeto de adoração. Sua dedicação à pureza do culto a Deus o destacou como um líder piedoso e comprometido. Ezequias também se destacou por sua confiança inabalável no Senhor. Em meio às ameaças e adversidades, ele permaneceu firme em sua fé, confiando que Deus o livraria de seus inimigos. Durante seu reinado, Ezequias se rebelou contra o rei da Assíria e obteve vitórias sobre os filisteus, demonstrando sua confiança na proteção divina. No entanto, a fé de Ezequias foi testada quando Senaqueribe, rei da Assíria, cercou Jerusalém. Diante da iminente ameaça, Ezequias reconheceu sua fraqueza e enviou um grande resgate para tentar evitar a destruição de sua cidade. A resposta divina foi rápida e poderosa, com um anjo do Senhor matando 185.000 soldados assírios, forçando Senaqueribe a recuar e retornar à Assíria, onde foi morto por seus próprios filhos. Além disso, Deus concedeu a Ezequias uma cura milagrosa de uma doença terminal e lhe deu mais 15 anos de vida. Durante sua enfermidade, Ezequias recebeu a visita de embaixadores da Babilônia, a quem mostrou todas as suas riquezas. Isaías, o profeta, então profetizou que tudo o que Ezequias havia mostrado aos babilônios seria levado para a Babilônia, e alguns de seus descendentes seriam eunucos na corte do rei da Babilônia. Ezequias aceitou essa sentença com resignação, pois pensou que haveria paz e verdade durante seus dias. Após a morte de Ezequias, seu filho Manassés assumiu o trono de Judá. Ezequias foi lembrado como um dos melhores reis de Judá, cuja fé e devoção a Deus o tornaram um exemplo de liderança e confiança. Sua história continua a inspirar a todos nós a confiar em Deus em todas as circunstâncias e a seguir seus caminhos, sabendo que Ele é capaz de fazer muito além do que podemos imaginar. Ezequias é um testemunho vivo da fidelidade e do poder de Deus, que sempre cuida de seu povo e o livra de seus inimigos. A história de Ezequias não apenas destaca sua devoção e confiança em Deus, mas também revela sua humanidade e falibilidade. Apesar de seus muitos feitos virtuosos, Ezequias também cometeu erros durante seu reinado. Um desses erros foi sua exibição das riquezas e tesouros de Judá aos embaixadores da Babilônia. Ao mostrar sua prosperidade material, Ezequias demonstrou um orgulho excessivo e uma confiança equivocada em suas próprias realizações, em vez de atribuir sua prosperidade à benevolência e ao poder de Deus. Isaías profetizou que, como consequência desse erro, os tesouros de Judá seriam levados para a Babilônia, e alguns de seus descendentes seriam levados como cativos eunucos para servir no palácio do rei da Babilônia. Embora Ezequias tenha aceitado essa sentença com resignação, reconhecendo a justiça de Deus em seus caminhos, esse episódio serve como um lembrete de que mesmo os líderes mais virtuosos podem falhar e precisam confiar totalmente em Deus em todos os aspectos de suas vidas. Ezequias não foi apenas um exemplo de liderança justa e piedosa, mas também uma lição sobre a importância da humildade e da dependência total em Deus. Assim, a história de Ezequias é uma narrativa rica em lições sobre fé, confiança e humildade, que continua a inspirar e instruir os crentes até os dias de hoje.
Sua vida exemplifica os altos e baixos da jornada de fé, mostrando que, mesmo em meio às dificuldades e tentações, aqueles que confiam em Deus encontrarão força, proteção e orientação para enfrentar qualquer desafio que se apresente. Ezequias é verdadeiramente um herói da fé, cuja vida e legado ecoam através das gerações como um testemunho da fidelidade e do poder de Deus. O reinado de Ezequias foi marcado não apenas por sua fidelidade a Deus, mas também por suas realizações significativas no reino de Judá. Ele empreendeu reformas religiosas e administrativas profundas, restaurando o culto adequado a Deus e fortalecendo as defesas de Judá. Ezequias também enfrentou desafios políticos e militares consideráveis durante seu reinado. Ele resistiu à invasão assíria liderada por Senaqueribe, que resultou na destruição das cidades fortificadas de Judá, exceto Jerusalém. A fé e a confiança de Ezequias em Deus foram recompensadas quando um anjo do Senhor matou 185.000 soldados assírios em uma única noite, forçando Senaqueribe a se retirar e eventualmente ser assassinado por seus próprios filhos. Após sua doença e cura milagrosa, Ezequias recebeu embaixadores da Babilônia, mostrando-lhes todas as riquezas e tesouros de Judá. Isaías profetizou que, como consequência desse ato, os babilônios invadiriam Judá e levariam cativos seus descendentes e parte de seus tesouros. Apesar de seus erros, Ezequias é lembrado como um dos maiores reis de Judá, cuja fé e liderança trouxeram prosperidade e segurança ao reino. Sua história é um lembrete poderoso da importância da confiança em Deus em meio às adversidades e da necessidade de humildade mesmo nos momentos de sucesso. Ezequias deixou um legado duradouro de fé, coragem e dedicação a Deus, que continua a inspirar e desafiar as gerações subsequentes a confiar no Senhor em todas as circunstâncias da vida. Após a visita dos embaixadores babilônicos, Ezequias recebeu a sentença de Isaías de que parte de seus tesouros e alguns de seus descendentes seriam levados para a Babilônia. Ezequias aceitou a sentença, pensando que haveria paz e verdade durante seus dias. Ezequias morreu e seu filho Manassés se tornou rei em seu lugar. Manassés reinou por 55 anos em Jerusalém, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo as práticas das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ele reconstruiu os altos lugares que Ezequias, seu pai, havia destruído, erigiu altares a Baal e fez um poste ídolo, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Além disso, ele construiu altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Manassés também fez seu filho passar pelo fogo, praticou adivinhação, usou feitiçarias e consultou médios e espíritos familiares. Ele fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando sua ira. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não deram ouvidos. Por causa das más ações de Manassés, o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Assíria, que o prenderam com ganchos, amarraram-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, Manassés buscou o favor do Senhor e se humilhou profundamente diante do Deus de seus pais. Ele orou a Deus, que ouviu sua súplica e o restaurou ao seu reino em Jerusalém. Manassés então reconheceu que o Senhor era Deus. Após sua restauração, Manassés removeu os deuses estrangeiros e o ídolo da casa do Senhor, restaurou o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios de paz e ação de graças. Ele ordenou a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. No entanto, o povo ainda sacrificava nos altos lugares, embora apenas ao Senhor seu Deus. Manassés morreu e seu filho Amon reinou em seu lugar. Amon seguiu os passos de seu pai mau e serviu aos ídolos que seu pai havia servido. Ele não se humilhou perante o Senhor como seu pai Manassés se humilhara, mas aumentou ainda mais a culpa. Em resumo, a história de Ezequias e seus sucessores destaca a importância da fidelidade a Deus e os perigos da desobediência. Ezequias é lembrado como um rei justo e piedoso, cuja fé e liderança trouxeram bênçãos ao seu reino. No entanto, seus descendentes não seguiram seu exemplo, levando a Judá por um caminho de desobediência e idolatria, resultando eventualmente na queda de Jerusalém e no exílio do povo de Deus. A história de Ezequias serve como um lembrete de que a fidelidade a Deus é essencial para a prosperidade e a segurança de um povo. Após a morte de Amon, seu filho Josias tornou-se rei de Judá com apenas 8 anos de idade. Josias foi um dos reis mais justos de Judá, seguindo os passos de seu antepassado, Davi.
Ele começou a buscar a Deus já na adolescência e, aos 16 anos, iniciou uma reforma religiosa em Judá, removendo os altares pagãos, destruindo os ídolos e restaurando a adoração ao Deus de Israel. Durante o reinado de Josias, o sumo sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei no templo. Quando Josias ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes em arrependimento, reconhecendo que seu povo havia se desviado dos mandamentos de Deus. Ele consultou a profetisa Ulda, que confirmou que a ira de Deus estava sobre Judá por causa de sua infidelidade, mas Josias seria abençoado por seu arrependimento. Josias então convocou todo o povo e leu para eles o livro da lei, renovando a aliança de Judá com Deus. Ele removeu todos os objetos e práticas de adoração pagã do país e restaurou a celebração da Páscoa. Josias também destruiu os altares pagãos em Israel e em Judá, cumprindo assim a profecia de que ele seria um rei justo. No entanto, apesar de todas as reformas de Josias, a ruína de Judá já estava selada. O faraó Neco, rei do Egito, marchou contra o rei da Assíria, e Josias decidiu intervir. Mesmo contra o conselho de Deus, Josias se disfarçou e foi lutar contra o faraó, mas foi mortalmente ferido por ele em Megido. Josias foi levado de volta a Jerusalém, onde morreu, e foi lamentado por todo o povo de Judá. Após a morte de Josias, seu filho Jeoiaquim tornou-se rei, mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo o caminho de seus antecessores. Jeoiaquim foi sucedido por seu filho Jecônias, que também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por causa da infidelidade de Jecônias, o rei da Babilônia invadiu Jerusalém, saqueou o templo e levou cativos muitos dos nobres e artesãos de Judá para a Babilônia, marcando o início do exílio babilônico. Assim, a história dos reis de Judá após Ezequias mostra o ciclo contínuo de fidelidade e infidelidade do povo para com Deus. Ezequias foi um ponto alto em meio a muitos reis ímpios, mas mesmo sua liderança piedosa não foi suficiente para impedir a eventual queda de Judá. A história serve como um lembrete da importância da obediência e fidelidade a Deus, bem como das consequências da desobediência e da idolatria. Compartilhe ao máximo este vídeo, tenho certeza de que abençoará muitos familiares e amigos seus. Te convido a se inscrever no canal e curtir este vídeo se fez total sentido para você. Que Deus te abençoe e até a próxima.